E aí, meu povo, hoje nós vamos conversar sobre o conto A Ressuscitada, da Emília Pardo Bazan. Logo depois da abertura, vem comigo! Então, gente, hoje nós vamos conversar sobre a história que eu li desse livro aqui. O livro se chama Os Melhores Contos de Medo, Horror e Morte. Foi lançado pela editora Nova Fronteira e é uma coletânea muito boa, diga-se de passagem, organizada pelo Flávio Moreira da Costa. Esse cara organiza muitas coletâneas, viu? E as coletâneas que ele organiza, fica só coletânea boa, ele só escolhe conto bom. Esse cara tem um dedo ótimo para escolher as coisas. E o conto que a gente vai conversar se chama então A Ressuscitada, da Emília Pardo Bazan, que é uma autora espanhola, pessoal. Ela nasceu em 1851 e morreu em 1921. Então ela viveu boa parte do período produtivo dela no século XIX. Então as histórias dela são consideradas aquela clássico com aquele viés meio medieval, sabe? Porque ela punha muito da força católica na história dela. A gente pode ver, né, o país, a Espanha, a Europa em si, mas a Espanha em especial, é um país muito católico, muito religioso. Ela colocava muito disso nas histórias dela. E, infelizmente, ela é pouquíssimo traduzida aqui no Brasil. Ela tem uma obra muito extensa, muito voltada para o mistério, para o suspense e para o crime. Mas, de vez em quando, ela se arriscava uma ou outra vez aqui nas histórias de terror. E ela fazia isso com um toque meio gótico também. Ela é mais uma, então, das autoras que vieram para a escola do gótico com toda a melancolia, com toda a tristeza, a deprimência e fantasmas do passado, esse tipo de coisa também que o gótico tanto alegra a gente. E pra mim, mais uma vez, me deparar com uma história gótica aqui no mês do Halloween é de esquentar meu coração, porque vocês sabem que eu gosto muito, né, gente? Então, voltou o cachorro latir aí, pô, então desconsidere o cachorro aí, vocês já sabem, né? É o cachorro da vizinha, esse bicho late que nem louco aí, ele não para, então vamos fazer o vídeo aqui com o cachorro latindo mesmo. Voltando à história aqui então. Eu não falei sobre a história ainda, né? Eu tô falando sobre a autora. Ela é uma autora espanhola e esse é o seu legado, esse é o seu estilo. Inclusive aqui no próprio livro aqui, eles falam que se você quiser encontrar então histórias dela traduzidas aqui no Brasil, tem... Cadê? Tem duas antologias que tem a história dela. Tem uma que se chama Mar de Histórias e tem outra que se chama 100 Melhores Contos de Crime e Mistério da Literatura Universal. Então, se você encontrar um desses dois livros para poder ler, você vai encontrar histórias da Emília Pardo Bazan. E agora vamos falar sobre a história. O que é essa tal de A Ressuscitada? E povo, o que é isso? Que história bizarra, que história doida é essa? E que história que dá calafrio na gente, sabe? É muito esquisita isso. Nós vamos ter então a história do ponto de vista de uma mulher morta. Uma mulher que acabou de morrer, mas por algum milagre, por alguma razão que ninguém sabe e que ninguém vai saber, mesmo com o final desse conto, ela voltou à vida, ela ressuscitou. Você não sabe se era algum problema de saúde que fazia com que o corpo dela parecesse estar morto. Você não sabe se ela voltou como um zumbi. Você não sabe se é uma assombração. Você não sabe se é algum problema fisiológico. Você não sabe o que é. Você só sabe que a mulher aparentemente estava morta e voltou à vida. E ela voltou à vida já na cripta,
a cripta da família dela, que lá a família dela é uma família já abastada, de dinheiro assim, bastante ricos e tudo mais. E eles têm então uma cripta, uma tumba gigantesca em formato de igrejinha, e o corpo dela estava lá, exposto só por uma tampa de vidro, e não tinha sido sepultado ainda. E a mulher acorda ainda com aquele, como que chama, mortalha na cabeça ainda, cheia de crucifixos e de terços ao redor dela, as velas ainda acesas. Todo mundo que estava no velório já tinha ido embora já, porque era madrugada, era meia-noite em ponto. E ela acordou, né, lá trancada, sem entender. Ela sabe que ela morreu, ela sabe que ela tá no seu leito de morte. Mas ela não entende como que ela voltou, por que ela voltou, se ela voltou mesmo ou não. Se ela tá no céu, se ela tá no inferno, se ela tá na terra, ela não sabe. Ela só sabe que ela voltou. Aí então ela abre a cripta, ela levanta e vê que tá dentro dessa igrejinha da família dela. E ela sai então e fica torcendo, ela chega até a orar para todos os santos dela que a chave não que a chave esteja na porta e que ela consiga destrancar. E a chave está lá. Ela destranca então e sai em meio ao cemitério e vai em direção à casa dela. Chegando na casa dela, ela bate na porta e os criados: quem é uma hora dessa? Já está muito tarde para receber visita. E ela fala: sou eu, fulano de tal, a sua patroa. Eu não tô morta coisa nenhuma, eu tô bem viva aqui, abre a porta para mim. Aí é aquela comoção, todo mundo fica com medo, todo mundo fica tremendo de medo. É uma aparição, é coisa do diabo, é trem que não devia ter voltado nunca, e não sei o que, não sei o que. Aí a família levanta, todo mundo entra em pranto de choro. O marido não sabe se chora ou se fica com medo, as crianças ficam tremendo de medo lá no canto, mas resolvem aceitar a morta de volta da família. Afinal, é a mãe da família, né? Só que tem suas peculiaridades. A mulher tá pálida demais da conta, a boca dela tá roxa, ela se empenha em passar muita maquiagem para esconder isso. O olhar dela tá meio opaco, como de uma pessoa morta. O toque da pele dela é muito frio, muito, muito, muito frio. E ela é meio melancólica, sabe? Ela é meio depressiva, ela é meio fantasmagórica, sabe? Conversar com ela. E as pessoas, todo mundo ao redor, quando chega perto dela, sente o ar frio da morte se aproximando. Sente uma presença que não deveria estar ali. Sente uma coisa ruim, sabe? E eu paro de contar a história por aqui. Porque, povo, a história é muito curtinha. Ela tem umas 6 ou 7 páginas nessa edição aqui. E, gente, é uma história muito peculiar, viu? É uma história... eu não sei se eu posso enquadrar como de assombração, de zumbi, eu não sei na onde que entra isso aqui, mas é uma história muito peculiar, é uma história bem diferente, é uma história que eu gostei. A narrativa da Emília Pardo Bazan é muito bonita, é uma narrativa clássica, mas clássica com estilo, sabe? Ela usa essas palavras rebuscadas, ela tem um vocabulário mais denso, mas é muito bonito, é muito... enche os olhos, sabe? É uma narrativa muito rica, uma narrativa muito bonita de se ler. Você fica assim encantado com o modo como ela vai descrevendo tudo. E ela tem então esses tons do gótico que eu falei, né? Da presença mortificante dessa ressuscitada, a aura que paira ao redor dela, o modo como todo mundo se comporta perto dessa mulher e tudo mais, e a melancolia que ela traz com ela, como se ela não pertencesse àquele lugar, e o olhar de todo mundo ao redor falando para ela: você não deveria ter voltado de onde você estava e tudo mais, a distância com que o marido dela se mantém dela, o medo que os filhos dela têm dela e tudo mais. Gente, é uma história muito diferente, é uma história muito mórbida, sabe? Eu gostei demais, eu achei muito boa, é uma história muito... me deixou intrigado, sabe? Em especial o final. Gente, o final é impagável, o final... você volta de novo à dúvida. O que essa mulher era? Ela era um zumbi? Era uma morta-viva? Era só uma doença que ela tinha? O que essa mulher, o que essa bendita essa mulher era? Fica aí a dúvida, mas é uma história muito boa, gente. É uma história muito legal. Eu recomendo demais para esse mês do Halloween. Uma ótima leitura de terror aí pra gente poder ler nesse Halloween.
E amanhã, então, nós vamos conversar sobre o conto A Casa Mal Assombrada, da Edith Nesbit. Ele foi tirado, então, desse livro aqui, ó, Contos de Horror do Século XIX, organizado pelo Alberto Manguel. Então, eu tô esperando todo mundo aqui para poder vir conversar comigo sobre A Casa Mal Assombrada, da Edith Nesbit, tá bom? Então, deixa o dedão pra cima aí e até o nosso próximo vídeo amanhã, povão. Tchau, tchau.